Tá tem que ser este e depois, Então, vai lá. depois passamos para o... Muito boa tarde, em nome do Sr. Presidente da Câmara, cumprimento todos os presentes e dou as boas-vindas ao Miguel Carvalho. Deixem-me dizer que é para mim uma honra participar na apresentação do livro Quando Portugal Ardeu. Primeiro porque é uma investigação jornalística e não uma investigação histórica. E como filho de um jornalista, sei que este livro é o segundo rascunho da história, depois do primeiro, que foi a notícia impressa. Em segundo lugar, porque sei que foi jornalista do Semanário Independente, com o qual, durante a década de 90, colaborei e de onde trouxe uma grande amizade. Foi o Vítor Cunha e a Paula Joyce. Por fim, e por causa disso, é uma honra ainda maior, porque estamos perante um jornalista de investigação, numa investigação sobre Portugal radical, da direita, não civilizada. É uma investigação sobre Portugal violento, pós-25 de Abril, sobre uma onda, uma condescendente brutalidade sobre manipuladores e manipulados. Esta investigação é um documento. Tenham uma boa tarde e desfrutem esta apresentação. Obrigado, Miguel. Obrigado. E com saudades da Paula Joyce e do Vítor Cunha também. Sim, ele está na Holanda. Eu ia, muito boa tarde, queria agradecer, antes de mais, em nome do Sr. Vereador, à Câmara Municipal e também à Biblioteca Municipal de Amarante esta oportunidade, e também ao Nicolau Ribeiro, que foi a pessoa com quem eu fui tratando destes assuntos para que esta sessão fosse possível. Eu ia propor que vissem este vídeo, que tem cerca de 11 minutos, que é um vídeo que de alguma maneira introduz o tema deste livro e que pode depois, se assim o entenderem, levantar uma série de questões também sobre este tema. Acho que o vídeo e aquilo que eu vier a dizer de seguida são importantes para depois eventualmente termos aqui algum debate, se assim o entender. Desde que eu chego ao Porto a tempo de festejar o título, que ainda não festejei, e peço desculpa a quem não seja portista. Peço desculpa. E só para dizer duas coisas, neste vídeo vão ver, este vídeo é um vídeo que tem passado em quase todas as sessões este livro tem já mais de um ano e tem havido sessões em quase todo o país, felizmente. Este vídeo reúne algumas gravações que eram até há pouco tempo inéditas. São gravações que foram feitas na Polícia Judiciária do Porto com alguns dos operacionais da rede bombista. Deixo-vos então com o vídeo e depois a minha intervenção. Este foi um período, como já devem ter percebido e muitos saberão, foi um período de extremos à esquerda e à direita. Eu centrei esta investigação naquilo que continua, de alguma maneira, por investigar do ponto de vista jornalístico, que é a rede bombista de extrema-direita, embora o Tribunal não a tenha considerado como tal. E é um tema que ainda está muito por explorar, nomeadamente ao nível do jornalismo e até da própria história contemporânea. A memória é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar na minha atividade jornalística. Eu sou jornalista desde 89 e entendo o jornalismo como uma forma de abrir caminhos para um mais amplo escrutínio do nosso passado recente, permitindo aos cidadãos o acesso à informação mais ampla, contrastada, mas também mais próxima da verdade histórica. Eu não sou um académico, sou apenas um repórter que pretende apenas continuar a esgravatar as entrelinhas da história e as histórias da história. E também, já agora, desassossegar algumas verdades feitas, algumas biografias imaculadas e algumas narrativas oficiais, tentando fazer luz sobre os acontecimentos de um tempo, tentando que deles prevaleça mais do que uma certa maquilhagem. O João Paulo Guerra, que é um jornalista que eu admiro, o atual provedor do Ouvinte da RTP, e que escreveu muito sobre este período, um dos grandes jornalistas deste país, na apresentação do meu livro em Lisboa, disse o seguinte: se este país ardeu, é porque houve quem lhe pegasse fogo. E houve os que deixaram arder. Houve vítimas, mas oficialmente ninguém as matou.
O certo é que morreram. Por isso, é bom que nos lembremos. Esta democracia não assenta propriamente em brandos costumes. Quero agradecer também, e faço em todas as sessões, aos entrevistados deste livro, que foram muitos, pessoas de esquerda, pessoas de direita, que estiveram em diversas trincheiras, que abriram os seus arquivos e que ajudaram a pôr em letra redonda as memórias desse tempo. O contributo desses protagonistas foi, além de tudo, decisivo para que, em relação a alguns episódios, não se perpetuem apagões da memória, voluntários ou involuntários. E quero destacar, a esse nível, alguns dos homens da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária por, nos primeiros difíceis anos de democracia, terem exercido o seu ofício com brio, dignidade e um profissionalismo literalmente à prova de bala. Homens que investigaram a fundo a rede bombista e as suas ramificações em circunstâncias muito complicadas e a quem as instituições democráticas devem, há mais de 40 anos, um reconhecimento e uma homenagem pública. Na verdade, ao contrário de outros das mesmas instituições, e ouvimos falar ali de um, estes não cederam a pressões, não se deixaram corromper e, praticamente sem meios e às vezes semanas sem ir a casa, trouxeram das sombras para a claridade um país subterrâneo, frequentado por interesses que pouca ou nenhuma correspondência tinham com a luta pela liberdade e pela democracia, por muito que o afirmassem. Pelo contrário, como eles provaram, a rede bombista teve altas complicidades a nível político, militar, religioso e internacional que os tribunais optaram por ignorar em grande parte. Vários dos entrevistados quebraram, além de tudo, um silêncio de mais de 40 anos. Alguns deles nunca tinham falado sobre este tempo. É o caso, por exemplo, do capitão Ferreira da Silva, que aparece ali citado, o ex-coronel, um homem de centro-direita, assumidamente, dilo no livro, perseguido a seguir ao 25 de Abril, que foi o homem que tomou em mãos, a partir de determinada altura, como responsável da Polícia Judiciária Militar, as investigações à rede bombista de extrema-direita. Antigos diretores e inspectores da Polícia Judiciária, que também nunca tinham falado sobre isto, e até um dos elementos preponderantes do chamado terrorismo de direita, que me abriu as portas de sua casa e aceitou dar uma entrevista sobre estes tempos. Gente que, como eu disse, esteve em diferentes trincheiras neste período de grande convulsão e que abriu as portas e os arquivos, mesmo sabendo de antemão qual era o ponto de vista deste livro e sabendo também que não abdicaria dele. Os dois primeiros capítulos têm pouco a ver com aquilo que estamos a falar aqui, com a rede bombista. São dois episódios que eu introduzi no livro no início e que de alguma maneira servem para dar uma ideia de que, ao contrário do que muitas vezes pensamos, as coisas começaram a ficar tortas logo no próprio dia 25 de Abril. Conto a história de duas pessoas, duas vítimas que foram até hoje praticamente ignoradas, não mereceram muito mais do que um pé de página, que é o caso do estudante açoriano João Arruda, que foi assassinado pela PIDE no próprio dia 25 de Abril e que só há muito pouco tempo, na célebre placa que está na antiga sede da PIDE em Lisboa, o seu nome foi corrigido, porque ainda por cima o nome estava mal escrito. E também o Vítor Bernardes, que foi apanhado num fogo cruzado entre manifestantes e a polícia no Rossio, quando ia à farmácia buscar um medicamento para o filho. O que veio depois, obviamente, foi muito mais grave. O livro ocupa-se, digamos assim, de 80%. 80% dele ocupa-se do que foi a rede bombista. Estas duas histórias eu introduzi-as no início do livro porque elas são uma espécie de porta de entrada para a violência política daquele tempo e ilustram o facto de nem mesmo no período inicial da democracia esse período estar isento de confrontos e excessos, e de alguma maneira foi a antecâmara do que viria. Por isso, o tema central do livro é o pós-revolução e a contra-revolução,
E por isso foi minha intenção tentar mostrar as histórias da história e trazer a público esta espécie de lado B das versões oficiais, algumas delas cultivadas até à exaustão. Por isso, nestas páginas relatam-se episódios esquecidos, silenciados e ocultados por diversas razões. Creio que o dever de um jornalista, acredito muito nisso, o dever de um jornalista é não deixar que algumas memórias fiquem desprotegidas diante daqueles que continuam a negar, a relativizar, a desfigurar ou a adulterar determinados acontecimentos daquele tempo. Um historiador francês que descobri há muito pouco tempo, chamado Pierre Vilar, disse que a história é feita do que uns quiseram esquecer e outros não podem esquecer. O que este livro relata nem sequer se passou há 2 séculos. Em tempo histórico, como sabem os historiadores, foi ontem. Por isso, convém não fazer de conta que tudo o que conquistamos está adquirido. De resto, também não podemos ser, acho eu, turistas da nossa memória coletiva. Deixar-nos ficar satisfeitos com o uso panfletário, metódico e regular de certas efemérides que só perpetuam o esquecimento ou nos anestesiam de alguma maneira. Na escola, tenho tido vários exemplos a esse nível, na escola por vezes contam-nos o essencial da história, mas nem sequer nos andam a contar a este respeito a história toda. Numa sociedade marcada por traumas políticos como aqueles que se viveram em 75, 76 e talvez um pouco mais para a frente também, cabe também, é preciso não esquecer, aos poderes públicos a responsabilidade e os gestos indispensáveis à reconciliação em ambiente plural, contrastado, como é próprio de democracias maduras. Atenção que eu disse reconciliação, não disse consenso. Partilho aquilo que diz um autor catalão, que muito admiro. Há cada vez mais consenso do que cálcio e vitaminas nos cérebros de várias gerações. Ora, criminosos e vítimas não podem igualar-se a bem dos consensos de estufa de um regime ou dos seus gestores de turno. O norte do país, acima de Rio Maior, foi palco de acontecimentos decisivos que condicionaram o rumo da democracia que hoje temos. Da hierarquia da Igreja às várias organizações da rede bombista, passando por bandos de delinquentes armados, parte do território nacional foi, em dado tempo, transformada num autêntico faroeste. A expressão faroeste nem sequer é minha. Foi utilizada em vários relatórios da Polícia Judiciária para se referirem os seus inspectores a um célebre bando que atuou em Braga, no distrito de Braga, chamado os Corrécios, que pôs Braga a ferro e fogo e há relatórios, inclusive, da Polícia Judiciária que diz que os Corrécios chegavam a entrar de cavalo em alguns cafés de Braga, dizendo: se está aqui um comunista ou se está aqui alguém de esquerda, tem 5 minutos para sair. Isto está em relatórios da Polícia Judiciária, que o inspetor, o Coronel Ferreira da Silva, coordenou. Os excessos do PREC, fala-se muito, continua-se hoje a falar dos excessos do PREC. É bom dizer, independente da opinião de cada um, esta é a minha, que nem todos os excessos vividos nesse tempo, à esquerda e à direita, nos devem envergonhar. O Sérgio Godinho cantava, e bem, que a força de uma espera só se estanca na torrente. Mas uma coisa são excessos ou confrontações políticas naturais após 48 anos de ditadura, outra coisa é ver como houve crimes de sangue, mortes, crimes que, mesmo tendo chegado aos tribunais, saíram incólumes, graças a uma das maiores fraudes da justiça portuguesa, e não sou eu que o digo, foram vários protagonistas desse julgamento. O João Paulo Guerra, volto a citá-lo, e que fez muitas reportagens nesse tempo, disse: houve muitos criminosos envolvidos nestas histórias, mas houve também muitos mais cúmplices. A prova disso é que estas histórias acabam com numerosas vítimas, mas sem culpados. Neste tempo, morreu-se a tiro, por revanchismo, à bomba, por vingança, conspirou-se, traiu-se, fizeram-se negócios na sombra ou às claras. Conspiraram diplomatas, políticos, caciques, civis e militares, laicos e eclesiásticos também. Roubou-se, fez-se contrabando de tudo, até de almas, tráfico de valores, intrujou-se e rapinou-se.
e tudo a bem da democracia, dizia-se. É dito com frequência também, a este propósito, que estivemos à beira de uma ditadura de esquerda. Cada um terá as suas razões para acreditar nesta versão dos acontecimentos e quem sou eu para o desmentir. Protagonistas e histórias deste livro contrariam um pouco essa tese, apesar de todos os excessos que, obviamente, e são muitos, responsabilizam a esquerda ou as esquerdas nos primeiros anos de democracia. Pela minha parte, e sem procurar quaisquer ajustes de contas tardios ou arvorar-me em detentor de uma verdade absoluta sobre um dos períodos de grande violência política, quis, sobretudo, neste livro, reunir elementos que, pelo menos, ajudam a colocar em perspectiva a narrativa vencedora daquele período e a reescrita permanente da nossa história contemporânea. Por isso, podemos hoje dizer, com factos, provas e testemunhos, que vários setores da direita, e muito bem dito, não civilizada, da direita não civilizada portuguesa, não foram tão generosos, ordeiros e democratas como há décadas tentam convencer-nos. Hoje podemos também dizer com factos que amplos setores da Igreja, sobretudo a norte, foram inspiradores e cúmplices de muitos dos chefes e operacionais desta rede bombista. Podemos também dizer que alguns setores militares e de esquerda foram igualmente parte ativa no desencadear da violência e cúmplices deste desvario, chegando-lhe quantos fósforos podiam. Porém, houve também, e é preciso dizê-lo, amplos setores da direita, civilizados, setores da esquerda também e da Igreja, que recusaram embarcar nestas conspirações, mantendo-se firmes na defesa da democracia e da liberdade, com grandes consequências pessoais. E eu refiro sempre os nomes de duas pessoas sobre as quais ainda há muita história para fazer. Francisco Sá Carneiro, fundador do PPD-PSD, que expulsou, já agora, para alguns que não sabem, expulsou Ramiro Moreira do PSD quando soube que ele já andava envolvido na rede bombista, numa conversa em sua casa, e também o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que evitou, a partir do Porto, que a Igreja resvalasse ainda mais para a cumplicidade com a violência bombista. Se não fosse a palavra dele em dezenas e dezenas de sessões públicas e em algumas, digamos assim, diplomacias de bastidores, teríamos provavelmente tido uma guerra civil, como aliás estivemos à beira disso. Segundo a narrativa oficial, também o 25 de novembro de 75 foi o princípio da normalização democrática e da pacificação do regime. Não vou contestar, mas vou deixar uma pergunta que me acompanha há muito tempo e que esta investigação, de alguma maneira, me fez continuar a acreditar que continua a não haver resposta para ela. Se assim foi, portanto, se o 25 de novembro de 75 foi essa normalização e essa pacificação do regime, como explicar que alguns dos atentados mais violentos e mortais, como viram ali, tenham ocorrido na primeira metade de 1976? Se o 25 de novembro de 75 foi esse momento redentor, como explicar os atentados bombistas que mataram o Padre Max e a Maria de Lourdes em Vila Real, a Rosinda Teixeira em São Martinho do Campo e os 2 diplomatas da Embaixada de Cuba, só para citar estes? Como imaginam, uma investigação jornalística desta dimensão, para além da investigação propriamente dita, eu estive 1 ano a escrever, teve os seus quês. E houve várias pessoas com quem eu quis falar que não estiveram disponíveis para colaborar neste livro. E houve três tipos de recusas. Quase todas compreensíveis. O primeiro tipo de recusas é nem sequer haver resposta. Eu dizer a determinadas pessoas, que até foram protagonistas empenhadas deste período, à esquerda e à direita, e as pessoas, quando souberam, ou por e-mail, ou por mensagem, ou por telefone, qual era o tema, simplesmente nunca mais me deram resposta. Segundo tipo de recusas, pessoas que, legitimamente, dizem assim, eu gostava muito de falar consigo, mas
o meu filho está na Universidade X, a minha filha está na Universidade Y, eles não sabem o que é que o pai andou a fazer nesses tempos e é melhor que assim continue. E terceiro tipo de recusa, e isto eu ouvi mesmo ao telefone, epá, isto foi ontem, ainda está muita gente viva e eu não sei onde é que param as bombas. Estas são as recusas compreensíveis, mas há um tipo de recusa que para mim, como jornalista e como cidadão, são incompreensíveis, que são as recusas institucionais. E eu vou dar dois exemplos delas. Eu tentei, junto do Arquivo-Geral do Exército, que é, só para quem não sabe, o Arquivo-Geral do Exército reúne hoje a documentação toda que existia nos antigos Tribunais Militares Territoriais. E eu quis consultar um dos assuntos relacionados, um dos processos relacionados com o Eduardo Corrécio, o chefe do bando dos Corrécios em Braga. Um dos muitos processos que o bando teve, que o bando atuava em várias dimensões. Era utilizado do ponto de vista político, mas eram homens que faziam todo o tipo de tráficos, automóveis, diamantes, obras de arte, armas, há vários processos, dezenas de processos, cobranças difíceis também. Isto já é muito posterior, E então o Eduardo Corrécio foi condenado no Tribunal Militar Territorial do Porto a 2 anos e meio de prisão por posse de arma. Um processo, e estão aí as notícias da época para se confirmar, um processo onde conseguiu, que é uma coisa absolutamente notável, conseguiu fugir 2 vezes do próprio julgamento, da sessão do julgamento, com cumplicidades policiais e de funcionários do próprio tribunal. Mas quando efetivamente foi condenado a 2 anos e meio de prisão, e esse processo em si é um processo interessante para, tanto quanto eu sei, para perceber algumas das ramificações políticas desse tempo. Pois bem, o Arquivo-Geral do Exército recusou-me o acesso a esse processo com a desculpa de que só há 2 maneiras de aceder a ele. Primeiro, o próprio, se estiver vivo, tem que autorizar, e está, eu sei que está, mas como imaginam, está completamente indisponível para autorizar um acesso a este processo, tanto quanto sei, é sócio, dono de uma casa de alterna em Ponte da Barca, e a segunda hipótese era ele já ter falecido e ser a família direta a autorizar, o que também, como imaginam, seria bastante difícil. Atenção, eu faço aqui uma ressalva, eu até tenho aqui o articulado da lei que me acompanha sempre, a lei sobre o acesso aos documentos, aos arquivos nacionais, não é a lei que está errada. Se calhar está errada é a aplicação dela, mas isso são outros 500. A lei protege muito bem a devassa da vida privada, mesmo em relação a este tempo. Agora, eu prezo-me de ser, já cometi muitos erros, e se calhar também já cometi algumas injustiças em muitos anos de jornalismo, mas eu prezo-me de ser um jornalista sério, ou que procura chegar de uma forma séria às suas verdades e nas suas investigações. Como imaginam, eu não queria saber, eventualmente isso estará neste processo, mas eu não queria saber se o Eduardo Corrécio teve 6 mulheres ou se usava cuecas amarelas, não é? Eu queria era perceber toda aquela complicidade daquele processo e as ramificações políticas daquele tempo. Fiz queixa a uma entidade, que se calhar alguns aqui não conhecem, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que todos os dias tem queixas de jornalistas, que numa primeira fase me deu razão, e o Arquivo-Geral do Exército, contestando a decisão, enviou o processo dizendo, atenção, que se o jornalista tiver acesso a isto, vai saber isto. E a resposta veio de novo e foi-me recusado o acesso ao processo. Volto a dizer, a lei está boa. Se calhar a aplicação é que é capaz de não estar. Segundo tipo de recusa, Assembleia da República. Como sabem, eu até já perdi a conta, existiram dezenas de comissões de inquérito ao acidente / atentado em Camarate. Nós ainda hoje não sabemos se foi acidente ou se foi atentado, mas várias dessas comissões tiveram testemunhos à porta fechada. E há atas dessas comissões que são confidenciais. Disseram-me que uma dessas atas, relativa a um depoimento do bombista Ramiro Moreira, que falou durante 3 horas,
teria alguns elementos importantes sobre a matéria deste livro. E eu pedi à Presidência da Assembleia da República o acesso a essa ata, em nome do interesse público. O acesso a essa ata foi-me recusado. Imaginem quem é que pode dar autorização de acesso a ela. O próprio Ramiro Moreira. É o único. Se ele não autorizar, não se pode ter acesso. Portanto, dei 2 exemplos. Isto está tudo dentro da lei, volto a frisar. A lei não está mal feita, prevê uma série de condicionantes que me parecem legítimas para evitar uma devassa da vida privada, e todos nós sabemos como isso hoje se faz à Lagardère, como se costuma dizer, mas eu, que já ando nisto também há alguns anos, tenho legitimidade para pensar que também pode ser de propósito. Porque se eu quiser ter acesso a documentos que de alguma maneira legitimam a verdade que alguns querem que continue a ser a verdade, esses documentos estão disponíveis. Se eu quiser ter acesso a documentos que de alguma maneira contrariam aquilo que vem sendo dito sobre a nossa democracia e sobre estes tempos, se calhar esses documentos já não estão tão disponíveis. E este debate é preciso fazê-lo. O objetivo deste livro correspondeu a uma necessidade e a uma urgência. A necessidade de trazer para a luz do dia as sombras de um tempo. E a urgência de o fazer antes de que muitas histórias, memórias e testemunhos desapareçam. Alguns dos protagonistas, quando falaram comigo, já estavam na casa dos 80 e muitos e dos 90 e tal anos. Alguns deles, felizmente para mim, com uma memória fantástica e com imensa documentação. E também fazer este livro antes que o jornalismo deixe de ser aquilo que todos precisamos. Um ofício de claridade, de escrutínio e de profundidade, que faz muita falta à democracia. E, obviamente, vocês desse lado não têm a obrigação de saber o que se passa deste, mas eu costumo dar este exemplo, para terem uma ideia, e esta é a imagem que eu uso sempre, para terem uma ideia do estado em que se trabalha hoje nos jornais, nas revistas e nas televisões e nas rádios, o estado em que se trabalha hoje na comunicação social, onde estamos muitas vezes a trabalhar no osso, já não há mais por onde arranjar meios, mas para perceberem o estado a que chegamos, no último congresso dos jornalistas, realizado no ano passado, e ele já não se fazia há 19 anos, o presidente da Casa de Imprensa, que é uma associação mutualista de apoio à classe, disse que há dezenas de jornalistas com carreira feita, com um percurso que todos nós devíamos admirar, feito ao longo da democracia, com imensas reportagens e imensos trabalhos que marcaram a nossa memória coletiva e que hoje só conseguem sobreviver graças ao rendimento social de inserção. É bom que se tenha noção disto. Porque deste lado, fazer história, fazer memória e fazer atualidade é, hoje em dia, muito difícil. E estamos a criar, nos órgãos de comunicação social, gerações e gerações de precários que veem chegar o fim do ordenado antes do fim do mês. E com isto não é só mau para o jornalismo. Às vezes as pessoas pensam que nós fazemos este discurso de uma forma corporativista. Não é isso. Peço-vos que entendam isso. Isto é mau para a democracia. Isto é mau para todos nós. Porque o jornalismo presta um serviço público. Este é um livro que eu gostaria de dedicar à minha geração, que já ganhou consciência de si em liberdade, para que nunca esqueça, para que a memória não se apague e possa ser sempre contrastada e possa sempre ser traduzida às gerações mais novas. E também para que as cinzas de um tempo maquiavélico construído a ferro e fogo, para citar as palavras do meu camarada do Expresso, Valdemar Cruz, não desapareçam em função dos mais diversos interesses, dos mais diversos poderes, vítimas de um apagão deliberado. E já agora, para que a democracia possa amadurecer também com maior consciência e maior aproximação ao retrato real dos seus heróis e vilões. E saibamos todos construir algo a partir do nosso passado mais presente. A memória, acredito muito nisto, é resultado da dialética entre a lembrança e o esquecimento. Se esquecemos tudo, não somos nada. Se recordamos tudo, não podemos continuar a viver. Mas não podemos, isso
de todo, não podemos construir a concórdia a partir da ignorância ou do silêncio sobre os factos. Tornar o passado presente, não, como há aí exemplos abundantes todos os dias, tornar o passado presente não nos vacina contra a incultura, o fanatismo e a estupidez. Mas falar dele, resgatá-lo para a luz, é, a meu ver, a melhor pedagogia contra o regresso do ódio e da violência. E o jornalismo, desculpem voltar a ele, tem aqui igualmente um imperativo ético do qual eu não abdico, o de fazer uma aproximação à verdade, conhecer e compreender, nem que seja através dos ténues ecos de testemunhas de um tempo abafado. Este tempo que é relatado no livro existiu, teve zonas de sombra, como já disse, foi vítima de amnésia histórica e de uma deliberada anestesia. Felizmente, para nós, o passado tem longa duração e eu considero que o jornalismo tem a obrigação de resgatá-lo em nome de uma memória mais plural, abrangente e contrastada. Por isso, este livro tenta também dar às vítimas o seu lugar na história, recusando a cultura do esquecimento e do endeusamento de determinados protagonistas e de narrativas com pés de barro. Foi um tempo que deixou marcas profundas em milhares de famílias por esse país fora, à esquerda e à direita. Quando Portugal ardeu, arderam muitas esperanças, sonhos e aspirações de um país. Não deixemos, pois, que da memória fiquem apenas os resquícios ou os silêncios. Não só em nome de uma maior aproximação à verdade, mas, sobretudo, para que a história não seja permanentemente reescrita com a complicidade do nosso desinteresse, desconhecimento, anestesia e ignorância. Até porque, como disse alguém há muitos séculos, ignorar o que não vivemos é permanecer sempre criança. Obrigado.